Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Esse mês é o mês da empregada doméstica. Esse mês é o mês de uma categoria profissional que está lutando por seus direitos há muito tempo e tem, em parte, sido bem-sucedida. Para discutir essas questões da vida dessas trabalhadoras, nós estamos convidando, e eu vou apresentar para vocês agora, a Ediane Maria, deputada estadual pelo PSOL, eleita com 175 mil votos, que foi empregada doméstica, é fundadora do Movimento Negro Raiz da Liberdade, é coordenadora estadual do MTST, uma liderança combativa que tem estado à frente das lutas pelos direitos das empregadas domésticas. Ediane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, você já esteve uma vez com a gente aqui, não é? E vamos, então, tratar desses temas. Mas eu queria primeiro começar um pouco pela sua história. Uma empregada doméstica que ganhou 175 mil votos. Viu o erro, assim? Né? E agora é deputada estadual. Como é que você chegou aí, Ediane? Conta para nós. Ô, Silvio, primeiro, bom dia. Quero saudar todos que estão assistindo, né, o Le Monde Diplomatique. Isso, para mim, é muito importante estar aqui hoje, ter esse canal de abertura. Não é a primeira vez, né, Silvio? É a segunda vez que estou por aqui. E num tema muito importante, né, que é a visibilidade do trabalho doméstico no estado de São Paulo. É o primeiro ano, inclusive, viu, Silvio? Quem está assistindo, que acontece, né, que tem esse mês que está pautando as necessidades reais das trabalhadoras domésticas aqui no estado de São Paulo. Mas, assim, é interessante falar como que eu chego na Leste, porque parece que é uma coisa, assim, do nada, né? Apareceu na Assembleia. Na verdade, são muitos anos de luta, de trabalho, né? Muitas vezes solitárias, mas a grande maioria uma luta coletiva, né? Onde eu começo, né? Eu chego aqui em São Paulo em 2002, sou do sertão do Pernambuco, sou lá de Floresta, né? Inclusive, eu lembro da minha primeira aparição na rede do Guilherme Boulos. E aí eu falei, eu sou de Floresta, né? Floresta do navio. Mas aí tiraram o navio, tá só Floresta, não sei o quê. E ali, Silvio, foi engraçado que eu vi tanta gente, primeiro, do Nordeste, né? Do Pernambuco, e pessoas também que conheciam Floresta, né? Que hoje é só Floresta mesmo, não é Floresta do navio, assim como era na minha época, enquanto adolescente, né? Então, eu cheguei aqui em São Paulo em 2002, seguindo o mesmo ciclo da minha mãe, né? Então, eu vim trabalhar como empregada doméstica aqui no estado de São Paulo. Chegou bem no início, viu, Silvio? No início ali do primeiro mandato, né, do nosso presidente Lula. Então, é ali que eu faço essa travessia, viu, Silvio? Que eu venho, como a maioria dos nordestinos aqui para o estado de São Paulo, a gente vem de ônibus, a gente enfrenta quase 3 dias de viagem, a gente é aquele que dentro do ônibus, né, que eu falo que eu vim de Itapemirim, né, que é a empresa, não sei nem se tem mais, eu acho que é São Geraldo hoje. E aí eu vim, né, essa travessia, onde eu fiz vários amigos, impressionante, Silvio. Eu sou uma pessoa que eu faço muita amizade, e amizade muito rápido, né, à toa, sou libriana também, né. Então, e aí eu venho como adolescente de 18 anos, sonhando com muitas coisas, né? Então, você imagina que São Paulo vai ser um lugar que vai te garantir oportunidade de estudo, de trabalho, né? Você imagina mil coisas, porque as histórias que eu ouvia no Pernambuco eram histórias maravilhosas, né? História de meninos, né, que vinham para cá ou iam para essas grandes capitais, que voltavam como médicos, estudavam, se formavam. Então, voltavam com outra perspectiva lá para a floresta, né? Então, não foi essa a minha realidade. Eu chego aqui em 2002, volto para o Pernambuco para reencontrar a minha família. Meus pais vêm para aqui para o estado de São Paulo, Silvio, todo ano, porque eles têm aquela passagem lá que também é do governo Lula, que é aquela passagem para o idoso. Então, eles viajam direto. Então, sempre tive a honra de ver meus pais uma vez por ano aqui no estado de São Paulo. E eu consegui voltar no Pernambuco em finalzinho de 2023. Né? Isso mostra também esse lugar dos nordestinos, que as pessoas não falam, que é um lugar da pessoa que vem para trabalhar como porteiro, como pedreiro, na construção civil,
como empregada doméstica, como diarista, e que acaba não voltando, e que perde um vínculo com a sua família no seu estado, né? Onde você se constrói também. Então, sou eu essa menina, viu, Silvia? A 7ª de 8 irmãos, e que venho para cá com aquela perspectiva de, não, chegando em São Paulo, que eu imaginava que na época, quem tá com os seus 41, 42, sabe? Tinha muita malhação, né? Aquela novela Malhação, tal, e aí você imaginava aqueles jovens que iam fazer universidade, mas que viviam a cidade. Eu não vi nessa perspectiva, mas eu sonhei que seria essa perspectiva. Acho que é importante trazer isso, porque a gente vem com um destino traçado, mas a gente também planeja nossas metas. Então, eu chego aqui, beleza, eu vou trabalhar numa casa de família onde eu não conhecia a minha patroa, é importante trazer isso, não conhecia a minha patroa. Foi difícil achar um emprego ou não? Eu já vim com a casa para trabalhar, então eu já vim morar numa casa de família, já vim direto. A minha patroa, ela me pega, Silvia, no terminal Tietê, que é lá que vem os ônibus do Nordeste. Então, ela já me pegou lá, já me levou para a casa dela, e ali eu fico por um tempo. Só que assim, você imagina, você sai de um lugar que você conhece todo mundo e você cai num lugar que você não conhece ninguém, né? Que você está ali à mercê da sua própria sorte. Então, você vai aprendendo a lidar com outro estado, com outras pessoas, com outra cultura. Eu lembro quando eu cheguei aqui, Silvio, por exemplo, lá no Pernambuco era galeto, aqui é frango. Então, tinha várias coisas que foram me ensinando como que eu poderia me adaptar em São Paulo. Então, coisas bem que parece que é normal, mas que a gente vai se adaptando a coisas que a gente conhece, que a gente vai reaprendendo. Então, eu chego aqui nessa perspectiva. E aí, sempre aquele grande sonho, né? Então, no prédio que eu morava, eu fiz muita amizade, é importante trazer, fiz muita amizade com os meus conterrâneos. E aí eu vejo muito isso, sabe, Silvio, que existe essa divisão de classe, né? Que a gente acaba, cada um, eu vou fazer amizade com o porteiro, vou fazer amizade com o zelador, vou fazer amizade com as meninas que trabalham na mesma condição que eu, ali no prédio. São aquelas meninas que me levam para sair também, para conhecer um pouco de São Paulo, que eu não conhecia nada, né? Então, são elas que me levam. Inclusive, eu morava na Adolfo Pinheiro, zona sul de São Paulo, em Santo Amaro. Então, é ali que eu começo a encontrar novas pessoas. E eu cheguei também para trabalhar como empregada doméstica, mas aí eu virei a babá, eu virei aquela que pagava também as contas do patrão. Então, eu acabei fazendo 1000 coisas. Então, era aquela pessoa que teve uma promessa de que eu iria terminar meus ensinos, também chegando aqui em São Paulo, só que essa perspectiva não chegou para mim, né? Então, fiquei por mais de 13 anos sem conseguir acessar o ensino, né? Então, eu saio do Nordeste no último ano do magistério e chego aqui, tem esse corte de quase 13 anos sem conseguir acessar o ensino, né? O ensino público, e nem conseguir concluir meus ensinos. Então, essa perspectiva. Em 2017, passando tudo isso, em 2017, eu encontro o MTST, né? Da fila do leite do governo do estado. É ali que, para quem não sabe, né, gente, existe uma fila do leite, né, onde famílias que não têm acesso à alimentação, ao leite para os seus filhos, conseguem acessar esse direito, né? Então, é uma política pública do Estado de São Paulo. E eu estou naquela fila do leite ali todos os dias, pós-golpe da nossa presidenta Dilma, e eu fui uma das pessoas também que tive direitos, viu, Silvio, assegurados também, depois de tanto tempo trabalhando como empregada doméstica. É apenas em 2013, é importante colocar esse demarcador na nossa conversa, que foi apenas em 2013 que eu, mesmo estando há mais de 7 anos nessa casa, na mesma casa de família, trabalhando como empregada doméstica, eu não tinha registro em carteira. Então, é em 2013, pós a sanção da PEC das trabalhadoras domésticas, que eu consigo finalmente abrir um diálogo. Porque as pessoas não imaginam, mas todo mundo que está no trabalho doméstico, Silvio, chega um momento que você olha e fala o seguinte: cara, eu estou com 40 anos, ou estou chegando nos meus 30 anos, eu não tenho meu registro em carteira, eu não tenho nenhuma garantia. Será que eu vou me aposentar? Será que se eu me machucar, eu vou ter algum direito garantido, né? Vou poder me afastar? Como que isso funciona? A gente sabe que para quem mora nas casas de família, esse direito fica cada vez mais longe. Então, fica muito à mercê da própria família te levar no médico, da família cuidar de você, que é o caso de muitas mulheres que não têm, além de não ter registro de carteira, nenhum vínculo trabalhista, assim como eu não tinha, também é uma mulher que está fadada, Silvio, a não ter os benefícios reais garantidos, que é o que a gente consegue, isso em 2013, né? Depois de tanta luta, né? Da Laudelina de Campos Melo,
que aí eu vim conhecer a Laudelina, vim conhecer a luta da Benedita depois de tanto tempo, porque a gente tem que colocar que a trabalhadora doméstica, Silvio, ela não sabe dos seus direitos, ela não conhece. Nós não somos aquelas que acabam os patrões assistindo um jornal, a gente não tem o acesso, muitas vezes, à internet. Então, a gente é aquelas que estão ali naquele lugar, né, entendendo que somos, assim como eu, mais 70% da categoria até hoje, né? Eu falo que somos um trabalho que é a base, né, Silvia? É importante fazer. O trabalho doméstico é base. Ele foi o último a olhar e falar assim, olha, essa mulher precisa ter um registro em carteira. Essa mulher precisa ser uma CLT, ela precisa ter alguma garantia. E é ali que eu chego, viu, Silvio? Quando foi sancionado a PEC das trabalhadoras domésticas, que aí finalmente eu pude conversar com a minha patroa, né? Que aí ela veio conversar comigo para dialogar, tal, isso em 2013. Bom, consegui meu registro de carteira. Todo mundo lembra daquela época que muita gente não conseguia registrar quem estava na sua casa, essa trabalhadora. Então, várias de nós continuou na informalidade, que é o caso de, para quem não lembra, a PEC, ela determinava que acima de 3 dias era o mínimo, trabalhando na mesma casa, você tinha direito ao registro de carteira. Então, teve uma grande movimentação naquela época, Silvio, de que, então, vou tirar um dia e você fica na informalidade. Então, você vai 2 dias na minha casa, 2 dias na minha mãe, 2 dias na minha sogra, né, ou 2 dias no meu filho. E aí ficou, que eu falo que é esse lugar hoje da trabalhadora doméstica, que é não ter seu registro de carteira e viver, hoje, mais 75% da categoria hoje está na informalidade. É só a gente fazer uma breve pesquisa aqui. Eu falo que é só sair aqui no metrô ou andar em qualquer bairro que você vai encontrar uma pessoa que vai falar que está hoje como diarista ou trabalha em alguma casa que não tem registro de carteira, não tem nenhuma garantia. Então, enquanto o MTST, nessa minha luta, pós-golpe da nossa presidenta Dilma, né? Mas minha patroa, na época, queria que eu fosse para Paulista, queria que fosse para Panela. Deixa eu entender uma coisa. Sim. É interessante essa passagem que você vai agora falar da sua participação no MTST, né? Mas você falou, estava na fila do leite. Sim. Para que você estava na fila do leite se você tinha o trabalho na casa da sua patroa e morava lá? Nesse momento, Silvio, eu não morava na casa dos meus patrões. Eu morei aqui em 2 casas de família. Eu venho para morar nessa casa de família, depois eu saio dessa casa, arrumo outra casa indicada pela amiga da minha tia, porque o trabalho doméstico também tem isso. Então, existia, tirando a uberização do trabalho doméstico, que perde esse vínculo. Então, para eu vir para São Paulo, eu vim para morar, porque a minha mãe indicou. Então, minha mãe trabalhou uma vida inteira como empregada doméstica caseira da fazenda lá em Floresta, e aí ela criou a minha patroa lá em Floresta, ela casa, vem para São Paulo, tem 3 filhos, e aí minha mãe, ela lembra da minha mãe e fala, dona Raimunda, você tem uma das suas filhas para indicar para vir trabalhar aqui? E aí eu venho trabalhar aqui em São Paulo e morar nessa casa de família. Depois eu saio dessa casa de família, né? E aí vou para Santo André. E aí de lá, a amiga da minha tia também conhece uma mulher que é amiga dela, que ela presta o serviço lá na Silva Teles, no Brás. E aí eu vou morar novamente numa casa de família. E é essa casa de família que eu sou resgatada em trabalhando na Lagoa da Escravidão também, né? Porque os patrões me esqueceram na casa deles, simplesmente saíram e não voltaram. E aí eu fico desesperada e ligo para um, ligo para outro. E aí consigo ser resgatada em trabalho na Lagoa da Escravidão, porque eles simplesmente esqueceram de mim. E eu tinha uma folga, Silvia. Eu tinha uma folga a cada 15 dias. Então eu poderia sair da casa dos patrões apenas no sábado e voltar ou no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Ou seja, eu morava na casa de família. Então, eu acordava 6 da manhã e ia dormir no horário que meus patrões achassem que eu poderia dormir, às vezes 10, às vezes 9. Então, era uma longa jornada de trabalho o dia inteiro, onde eu nem sequer poderia ligar para minha família. Não podia ligar. E se eu fosse ligar, tinha que ter a minha patroa, ou uma das minhas patroas, que nessa casa eram dois casais que moravam, alguém ficava me olhando, eu falando no telefone, para ver o que eu estava falando com a minha família. Ou seja, então tem essa passagem da minha vida. Nessa outra casa que eu consigo meu registro, eu trabalho 3 vezes por semana, né? Então, eu já sou mãe e trabalho 3 vezes por semana nessa casa, que é o que dava para eu conseguir ser mãe e ter um trabalho. Porque ou eu fazia isso tudo, ou eu não ia conseguir dar comida para os meus filhos. E é ali que eu vou para um complemento de renda, eu vou para a fila do leite do governo do estado. É ali não só, viu, Silvia? Eu também sou aquela que ia na padaria lá do meu bairro pegar a sobra do pão do dia seguinte, porque se eu não fosse fazer isso,
Eu também não iria conseguir dar o pãozinho para os meus filhos, né? Porque eu sou mãe solo de 4 filhos, né, gente? Para quem não sabe. Então, eu sou mãe solo de 4 filhos. E é ali que eu começo a fazer esses movimentos e garantir o mínimo para os meus filhos. Então, eu vou para a fila do leite, onde ali meus filhos, na época, o Gustavo, todos os meus filhos passam pela fila do leite. E aí o Gustavo é o último que fez 7 anos, e por isso que eu estou nessa fila. Então, ele foi 7 anos, e para quem não sabe, até 7 anos, a criança ela tem o direito de receber esse litro de leite. Depois, você começa a receber com 63 anos. 62 ou é 63, se não me engano. Você volta a receber ter esse direito de receber esses 2 litros de leite. Só que se você não tem a carteirinha, você pode ficar na fila. Porque se sobrar leite, tipo, aí o Silvio esqueceu, o Silvio hoje não conseguiu buscar o litro de leite dele. Isso sobra. Então, você fica na fila e pega essa sobra. Então, às vezes pode ter 10 pessoas, que é o que estava acontecendo, tem 10 pessoas, sobrou 2 litros de leite. Então, você pode ficar nessa fila do leite e essa fila começa a se montar às 7 horas da manhã. Então, quanto mais cedo eu chego, mais probabilidade de ganhar esse litro de leite eu tenho. Então, você fica ali e só vai entregar, sabe que hora, Silvio? 9 horas da manhã. Então, você fica das 7 às 9 horas para garantir um litro de leite ou sair sem nada. Né? Isso mostra também um desprezo do próprio Estado, das prefeituras, dos representantes do povo, com o descaso com nossas vidas. Então, você pode ficar 2 horas dentro do trem, do transporte público, você pode ficar 3 horas na fila do médico, você pode ficar 2 horas ou 3 horas também esperando um litro de leite, que talvez você não receba esse litro de leite. E é ali que eu conheço o MTST. Porque eu chegava lá, eu ia ficar lá com todo mundo. Então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e daí você conta como é que você chegou no MTST, tá bom? Tá bom, Silvio. Diane, então você estava na fila do leite e conheceu lá o MTST, é isso? Olha, Silvio, foi isso. Eu tenho eu falo que um privilégio, assim, porque em 2012 houve uma ocupação no meu bairro. Não é bem no meu bairro, mas é próximo do meu bairro, da minha casa, dava para ver esse prédio. E aí, então, eu na fila do leite, falando, né, sempre falando muito, e né, que eu queria saber, entender, porque a fila do leite era pequena. Então, pós-golpe da nossa presidenta Dilma, essa fila começa a aumentar. E aí eu chegava e ficava falando com as pessoas, né? Querendo entender de onde que ela era, né? Por que ela chegou até ali e tal. Então, já fazia meio que esse censo ali na fila do leite para conhecer as pessoas. Até porque eu tinha que ficar 2 horas. Então, 2 horas eu sempre falava com todo mundo. E aí, tinha um ajudante ali do leite, a dona Helena, e aí ela olha para mim e fala assim: você gosta de falar com tanta gente que você acaba também falando sobre sua vida. E eu falava que eu estava separada, que eu tinha as crianças e que eu precisava daquele litro de leite e tal. E aí ela olha para mim e fala: como você fala bastante com muita gente, né, eu vou te levar para um lugar, né? Então, aí apresentou o MTST, para você lutar pela tua casa, para você ter o direito da tua moradia. Então, eu quero muito que você vá conhecer o MTST. E naquele dia, eu corri para casa, deixei o litro de leite lá em casa, volto, vou com a dona Helena. E aí, é ali que eu conheço o MTST e é ali que eu entro em 2017. Né? No dia 3 de setembro de 2017, eu entro na maior ocupação da América Latina, que é a ocupação Povo Semente de São Bernardo do Campo, um terreno na área verde de São Bernardo do Campo, em frente à Scania. Então, é ali que eu entro, né? E aí, essa ocupação, ela bomba. Ela enche de muita gente, chegou a mais de 12 mil famílias cadastradas no MTST. Então, eu sou uma dessas também que chega ali, viu, Silvio? Que entro pela minha casa. E ali, engraçado que ali tem uma mudança. Assim como eu fazia na fila do leite, Silvio, que eu falava com todo mundo, que queria entender quem era essa pessoa, na ocupação é a mesma coisa. Porque na sociedade é tanta pressa, Silvio, que as pessoas saem correndo. Então, você está no metrô, você quer falar com a pessoa, você não consegue. Você está ali do ônibus, você não consegue, porque a pessoa está com pressa. A pessoa ela quer correr logo para sua casa, para fazer a marmita, para cuidar dos filhos, para ir, né, porque outro dia precisa descansar, porque no outro dia tem que sair para trabalhar. Então, você acaba não conseguindo. Na ocupação, não. Eu lembro que tudo que eu falava, tipo assim, uma barraquinha 2x2, lá, eu explicava tudo bonitinho, Silvio, tudo bonitinho. Falava, barraquinha 2x2 e tal, e aí você começa a sua luta, né, que a gente não cobra nada. Então, é ali que eu começo. Mas eu sozinha, viu? Eu sozinha ali fazendo isso. O que me ensinaram, eu levei para frente e fui ensinando. Tá.
E ali eu achava interessante que as pessoas falavam, você é muito obrigada, sabe, e tal. Você era vista ali, né? Eu acho que é o momento que você também é visto, sabe, Silvia? É um momento muito de reciprocidade. Então, eu tô lutando pela minha casa, mas eu quero que você também tenha a sua casa. É outro tipo de relação. Então, é ali que eu conheço e viro coordenadora do MTST. Ali também, eu começo a viajar, a rodar por vários lugares, né? Então, vou para construir também a Maria, entro na Povo Sem Medo em 2017, vou para Marielle Franco, pós o assassinato da Marielle no Grajaú, também enquanto MTST, e ali eu entro para a coordenação, para a organização do MTST e também construo setores importantes, que é o setor de arte e cultura, e entro também para a comunicação do MTST em 2018. E aí eu vou trilhando, né? O Bolsonaro, em 2018, ele acaba sendo eleito e tal, e tem aquelas ameaças, né, Silvio? De que, nossa, vamos acabar com os movimentos sociais, os vermelhinhos e tal, não vai ter 1 centímetro de terra para ninguém. E é ali que eu também entro, né? A gente tem uma nova modalidade, que a gente ocupa praças, né? Ocupa para fazer nossas reuniões e a nossa organização popular. Então é ali que eu começo a ver, sabe, Silvio? Aquela menina que chega em São Paulo sem conhecer ninguém, ali ela começa a ter muita gente. Então, todas as regiões que eu cheguei, Silvio, eu chegava lá, conhecia só nosso povo do MTST. Dali a pouco, Silvio, eu estava andando na rua, tinha o povo gritando onda, pompom. Para quem não sabe, nas ocupações eu sou pompom, tá, gente? Então, no Pernambuco, eu sou teta. Aqui, nas ocupações do MTST, eu sou pompom, que é um apelido carinhoso que me deram dentro das ocupações do MTST. Então, é ali que eu começo a construção do MTST mesmo. Então, eu chego e vou participando de alguns setores. Chegou um momento, em 2019, Silvio, que a gente precisava falar sobre racismo. Até porque a gente não entendia, né? É natural que você entre no MTST ou ande com qualquer bonezinho do MST ou do MTST, você leva o nome de baderneiro, vai trabalhar, seu vagabundo. E aí você começa naquela pegada do, cara, calma aí, isso também é uma luta antirracista também, né? Lutar por moradia é uma luta antirracista. Até porque deveria ser um direito garantido, assegurado pela Constituição, mas não é. Então, é nessa que a gente começa a pautar também o racismo dentro das ocupações, né? Conscientizar o nosso povo. O que é racismo? A luta por moradia é uma luta antirracista? E a gente começa a ver que é. E eu também, Silvio, assim como muita gente, que parece que o racismo todo mundo sabe o que é, né? Eu também não sabia o que era racismo, Silvio. Então, eu chego ali, e aí eu estou numa mesa, né? Estou com o Simões, que hoje é secretário nosso de periferias, secretário nacional de periferias, também, que é um dos fundadores do movimento Raiz da Liberdade. E aí nós estamos numa mesa, sentado, e aí ele fala assim, todo mundo contando suas histórias de vida e tal, eu falo, nunca sofri um racismo. E aí todo mundo para e me olha, tipo, como assim? Aí começaram a perguntar, tá, onde você mora? Qual é o seu trabalho? Não sei o quê. Aí começou, né, essa luta. Caraca, eu não acredito que tudo que eu vivi foi num sistema também muito racista, que não assegura esses direitos. E é ali que eu comecei a ganhar uma consciência do que é o racismo, né, real. Então, é ali, viu, Silvio, que eu entro, que eu começo a me entender, a entender o que é racismo, entender o que é a luta por moradia. Eu lembro que eu choquei, assim, falei, como que eu não sabia que moradia é um direito? A gente acaba se penalizando, assim, o tempo inteiro, caraca, não, vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer, eu trabalho 3 dias na casa de família, vou ter que arrumar mais 3 casas para trabalhar, para ver se eu consigo comprar minha casa, se eu consigo comprar minha televisão, se eu consigo comprar meu carro, se eu consigo... É só olhar para a realidade da trabalhadora doméstica hoje. Nós somos aquela que moramos na periferia, somos aquela que criamos os filhos sozinhos, então é uma realidade que é naturalizada, sabe, Silvio? Então eu fui aprendendo isso na prática, com os meus companheiros. Conta pra gente o que você entende por racismo, então. Olha, Silvio, o que é racismo? Isso é muito importante a gente trazer. Vamos lá, o que é racismo? Quando você chega no banco, e isso foi uma das vendas que foi tirada de mim, eu entro num banco, eu não olho pessoas como eu ali, sendo um atendente, sendo gerente. Eu olho pessoas como eu na limpeza, assim como é na Leste também. Né? Então, pessoas como eu é condicionada a ser o porteiro, a ser o zelador, a ser aquele que vai estar ali, né, nas áreas, e sempre aquelas roupas que cobrem muito o nosso corpo, né? Eu falei que é engraçado, que a gente fica sempre com aquelas roupa branca, e aquela condição. O racismo é uma condição que nos colocaram. Então, somos aquelas que é natural, que seja aquela que sofre violência doméstica, mas que não tem uma delegacia da mulher próxima ou uma orientação próxima. Eu sou de uma geração que a faculdade não era para nós.
A faculdade, nós tínhamos o ensino... como que era? O ensino... Ai, como que é o nome desse ensino que nós tínhamos, que era maravilhoso? Não era nem profissionalizante, o magistério. Nós tínhamos o magistério que era o que garantia que eu ia ser o contador do banco, eu ia ser o professor. Então, existia o magistério que eles movem também, mexem no magistério. Então, sou de uma geração que faculdade não era para nós. Tanto que eu vim ver a chance de alguém da família entrar na universidade com a minha filha. Então, a minha filha hoje faz engenharia e pesca pela Federal do Pernambuco. Mas não é uma realidade que é minha. Então, eu não chego no ensino técnico também. Eu chego no ensino técnico quando tem as políticas sociais, que é também o Pronatec, que eu entro também em 2013 no Pronatec, que é quando eu conheço. Já no finalzinho do governo da Dilma, eu conheço o Pronatec. Então, não eram coisas que, para nós, é natural. Então, quando as pessoas falam, não tem que lutar contra para ter cota. Gente, existem pessoas que não conseguem. Por exemplo, a gente acaba indo trabalhar muito cedo para ajudar nossos pais, ou somos filhos de mãe solo, tem que ajudar as mães. Ou seja, acaba sendo aquela que vai para o farol, aquela que vai fazer a faxina muito cedo, aquela que não vai ter a mesma oportunidade que seria o natural, que é ter um direito ao registro de carteira. Por que será que ninguém olha para a trabalhadora doméstica como uma pessoa que precisa de um registro de carteira? Então, por que eu tenho que morrer numa informalidade sem ter um registro na minha carteira ou sem ter os meus direitos assegurados? É só a gente olhar que hoje a categoria luta para que, de fato, a gente consiga não ter apenas 3... quando você sai do seguro-desemprego. Então, se eu saio, ou se o trabalhador doméstico sai do seu emprego, ela hoje só tem direito a 3 seguro-desemprego. Ela tem direito a 5, como seria o natural. Não é. Isso é racismo também, Silvio. É importante que a gente olhe para a nossa categoria. Então, se eu sou condicionada a morar na periferia e naturalizar isso, então isso também é estranho. Se eu venho morar no centro, as pessoas me olham estranho, porque ali não deveria ser um lugar que eu deveria estar, né? A não ser para limpar algum espaço ou para trabalhar, isso também é um racismo. Então, quando a gente fala que o racismo ele é estruturante, é olhar as estruturas do poder, é olhar para o parlamento e entender que hoje, depois de 190 anos, é a primeira legislatura que temos 5 mulheres negras. Bom, vamos fazer um intervalo e já voltamos, tá bom? Tá bom. Ediane, está muito boa essa conversa, porque a partir da sua experiência nós estamos tomando conhecimento também, né, de coisas que são importantes. Quando você entra no MTST, antes você estava sozinha, né? Você estava sem um grupo, sem um apoio. O que representou entrar dentro de um coletivo? Olha, o que representou, Silvia, é entender que tudo que eu estava falando não era somente meu. Não era um problema meu, é um problema que é estrutural, né? A luta por moradia, né? Então, eu começo a ganhar várias consciências dentro do MTST e me vi que eu não estava sozinha. Eu falo sempre que as ocupações do MTST, eu falo que é o sertão que eu deixei para trás em busca de oportunidades, né? Então, olhar para a ocupação nossa do MTST, olhar que lá vai estar o pedreiro, a diarista, a trabalhadora doméstica, a mãe solo, aquela que sofreu muita violência doméstica, psicológica. A gente está falando do, sabe, o Uber que te leva para o seu trabalho, leva para a tua casa, com toda a segurança. Essa pessoa também não é aquela pessoa que tem sua moradia garantida. Ela é aquela pessoa que paga aluguel, que provavelmente mora longe do centro. Então, quando você começa a ter esses questionamentos e essas visões do que é um direito à cidade, né, direitos reais garantidos, cara, isso muda totalmente a sua visão. Porque o racismo ele não está dado, Silvia. É importante que a gente traga aqui. O racismo não está dado, não é uma coisa certa. Aí eu sei o que é o racismo. Aí meus pais entenderam, que nem meus pais muitas vezes não entenderam o que é o racismo. Eu começo a ter essa consciência quando eu entro num lugar que encontro pessoas que nem eu que estão fazendo a mesma luta. Então, é esse o desafio que nós temos também para quebrar o racismo no nosso país e garantir direito para o nosso povo. Então, quando eu chego na Leste, Silvio, levado por tanta gente, que eu falo que foram 175.617 votos, que me levaram, são pessoas que foram para as urnas, pessoas que acreditaram e que pela primeira vez, eu falo de uma reconstrução da política real, até porque é a primeira vez que as pessoas se veem na possibilidade de poder votar numa pessoa como ela, que tem a história da mãe dela, que tem a história da tia, da avó.
Quando eu falo que o trabalho doméstico é um trabalho base no nosso país, é entender que são mulheres que são adoecidas, que são mulheres que provavelmente não terão direitos assegurados, né? Que vamos depender de um auxílio do governo para a gente continuar seguindo, né, pós o trabalho doméstico. Até porque a gente sabe muito bem que eu estou com 41 anos, eu começo a trabalhar e ajudar minha mãe muito cedo. Então, com meus 11 anos, eu já ia dar uma força para minha mãe na casa que ela trabalhava. Né? Porque eu sempre fui aquela criança que minha mãe fala que eu era enxerida, porque eu falava com todo mundo, eu brincava com todo mundo, então era aquela que minha mãe me levava para ajudar ela. E aí, eu também vou tendo, quando a gente começa a quebrar esse lugar, né, Silvia? A gente começa a quebrar esse campo. Então, eu começo a olhar e falar assim, calma aí, minha mãe foi empregada doméstica, minha avó foi empregada doméstica, eu também estou nesse lugar, então a minha filha está podendo quebrar esse ciclo. Eu falo que quebrar, romper esse ciclo do trabalho doméstico e garantir os direitos para todas nós. Então, os meus filhos hoje vêm com outra perspectiva, mas foi a base de muita política pública, né, Silvia? Então, a gente chega aqui, somos aquela que vimos a ANPEC ser sancionada, finalmente o poder dialogar e articular, falar para minha patroa, para os meus patrões, o que nós queríamos de fato. Então, a categoria que consegue ter uma grande visibilidade, só que, infelizmente, a gente parou. Então, chegar ali, eu vi, primeira coisa, na campanha, pessoas que estavam na universidade, pessoas que estavam em vários lugares da cidade, e que eu falava da minha história de vida, que as pessoas se viam também nesse canto e podendo finalmente ter a possibilidade de fazer uma reparação, de colocar uma de nós para ocupar esses espaços. Então, eu sou um reflexo de uma sociedade que insiste em manter uma categoria invisibilizada e sem a garantia de direito, porque não somos ouvidas também. Né? Então, quando eu chego naquilo... Oi? Tem sindicato de empregada doméstica? Como é que é a categoria? Tem muita empregada doméstica? Como é que... Essa luta que você está falando é assumida pelos sindicatos? Tem uma frente? Como é que é? Olha, Silvia, a gente está hoje com 5 sindicatos aqui no estado de São Paulo, né? É uma luta muito grande. Quando a gente fala do trabalho doméstico em si, Silvia, você nunca viu uma marcha de trabalhadoras domésticas gigantesca no nosso país, né? Porque, na sua grande maioria, são mulheres que mais de 70% da categoria são de mulheres negras que estão nesse lugar, são mães solo, são pessoas que ganham, estão na invisibilidade, na informalidade do trabalho doméstico. 40% da categoria hoje se encontra ganhando menos da metade de um salário mínimo, ou seja, é difícil também organizar a nossa categoria. É só a gente ver que quando eles acabam, né, no governo Bolsonaro, eles acabaram, sucatearam total o Ministério do Trabalho. Então, ali, né, e é importante trazer, de 2013 para cá, né, de todo esse tempo, né, do trabalho doméstico, a gente vai ter o primeiro caso de um resgate, de um trabalho na escravidão em 2012. É pouco tempo, Silvio. É pouco tempo para muitas mulheres que sofrem para criar seus filhos, muitas vezes esquecidas do próprio Estado, da responsabilidade do Estado. É só ver a Laudelina, que é uma das fundadoras do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e uma militante da causa do trabalho doméstico, que viu a sua mãe ser agredida pelo patrão, ela jovem ainda, ela vê e ela começa a ter essa sensibilidade e fala, calma aí, né? Não dá para ser desse jeito. Né? Então, vou garantir direitos. E que ela vê, depois da Segunda Guerra Mundial, mulheres negras em Santos ser jogadas, sentadas na praça, porque não tinham para onde ir, porque trabalharam a vida inteira, estavam idosas, não tinham mais como doar o seu trabalho, e aí eram dispensadas. E é ali que surge o primeiro sindicato. Ele surge a partir da luta da Laudelina, que deixa a sua casa para se tornar um sindicato. Então, é uma luta ainda que a gente persiste, Silvio, para que tenha... Por que a gente está colocando o mês da visibilidade do trabalho doméstico no estado de São Paulo? Uma data que foi conquistada, Silvio, que a gente só consegue pautar isso dentro do estado quando eu chego na Alesp. Então, quando eu chego na Alesp, a primeira coisa que eu falo, não, vamos conversar com os funcionários aqui da limpeza, que na sua grande maioria são de mulheres negras, moradoras da periferia. E ali a gente começa a fazer um trabalho, quando eu chego na Alesp, que é de, vem aqui, meu amor, vamos conversar sobre o que é essa casa que você está limpando. Essa casa aqui é o maior parlamento da América do Sul. É aqui que garantem se você vai ter um direito, uma política de fato, né, de garantias trabalhistas e sociais. É aqui que a gente tem que pautar a LOA, é que a gente tem que pautar o orçamento do Estado, um orçamento anual. Então, é ali que eu começo. E aí, o café da manhã, Silvio, que foi, na verdade, o café da manhã, da tarde e quase que da noite, que a gente conversou com todos os setores ali,
são muita gente, né? São mais de 100 funcionários. Ou seja, é ali que a gente começa a conversar. Então, a gente muda a estrutura quando eu chego ali. Eu lembro de vários parlamentares que, quando eu piso o pé na Leste, eles começam a vir a falar no plenário. Minha mãe é trabalhadora doméstica, minha mãe veio do Nordeste, né? Então, eu comecei também em vários parlamentares, assessorias, vim falar assim, olha, Jenny, passou a menina lá no gabinete, foi limpar, e aí eu ofereci um café, perguntei se ela estava bem. Então, existe esse movimento que vai sendo construído também a partir da minha entrada dentro da Leste. Porque até então, mas assim, no contraponto, Silvia, não existia projeto de lei. Ou seja, quando que vai chegar uma política real para a gente? Nunca, porque se eu não pauto, não faço emendas à LOA, a essas leis de diretriz orçamentária, que é todo o dinheiro que vai ser gastado na saúde, na educação, na segurança pública. Se a gente não chega ali e começa a pautar, Silvia, não acontece. Como que o nosso projeto do dia 27 de abril ele foi sancionado? Ele foi sancionado porque eu falei assim, nós precisamos dar uma visibilidade. Eu só consigo garantir direito se eu existo. Então, se eu existo para o Estado, eu consigo garantir direito. Se eu não existo, aí é muito fácil. Então, quando a gente fala da invisibilidade do trabalho doméstico e cuidados, a gente está falando de uma categoria que, infelizmente, hoje ainda lutamos. Muitas vezes é uma luta solitária, uma luta isolada pela essa garantia de direitos. Hoje nós temos o dia, que é o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica no estado de São Paulo, que é isso que a gente pauta hoje. O que nós precisamos? É um dia de luta, né? Então, é um mês inteiro de luta. Porque as trabalhadoras domésticas também, Silvio, são aquelas que estão no EJA. EJA esse que esse ano, né, o orçamento votado, pautado no ano passado da educação, nós do EJA, né, eu também terminei meu ensino pelo EJA, não teve investimento nenhum, foi investimento zero para o EJA. Ou seja, são salas de aula que hoje correm o risco de fechar, né? E é essa sala de aula que garante que eu possa me profissionalizar, sonhar com outra perspectiva, que também foi sucateada. Então, entrar naquele espaço, Silvio, é olhar para nós e falar assim, calma aí, o que nós precisamos? Então, quando eu chego ali, existia um projeto de lei. Um projeto de lei que seria para a mudança do dia 27 de abril, que é o Dia Nacional. Só que se eu fizer uma pergunta aqui também muito rápida, ninguém vai saber que dia é esse, porque não é pautado. Então, lutar contra a invisibilidade, Silvio, é lutar que nós existamos, que a gente existe, também no estado de São Paulo. E o que essa categoria precisa? Né? Eu preciso trabalhar, eu não quero que a minha imagem seja a única imagem que saia de mim, seja aquela lá que eu estou sendo resgatada de trabalho no análogo à escravidão. Igual a gente viu uma estrangeira, Marielle, o nome dela, 19 anos, que foi resgatada em trabalho no análogo à escravidão, porque eles querem comer na casa dos patrões. Né? Então, não dá para a gente viver mais numa sociedade onde o nosso fim, Silvio, é aquela que não tem um espaço nem sequer para sua velhice. Né? A gente viu bombas e casos que hoje, graças às mídias, né, a gente viu mulheres que são resgatadas. Uma senhora que estava em situação deplorável, né, morando na casa dos patrões, idosa. E é o caso também da Sônia Maria de Jesus, né, que também foi levada de Osasco para Florianópolis, está lá até hoje com o desembargador, um homem que prometeu que iria garantir direitos e que essa mulher não consegue sair de lá, porque ele olha e fala assim, não, a Sônia é da família, eu cuido dela. Né? Uma mulher que não tem, inclusive diz que trata igual as filhas dele. Só que tem uma filha que é médica, umas que mora fora. A Sônia está fazendo o quê? Ela teve, de fato, alguma garantia? Nem sequer um acompanhamento, é uma mulher que não consegue nem sequer se comunicar. É uma violência todos os dias e que a gente, muitas vezes, é retratado nesse canto, Silvio. Eu falo que, assim, São Paulo, o estado de São Paulo, as capitais, lugares que você vasculhar cada canto, e por isso que é importante, Silvio, estar ali, porque se nós mexermos, a gente vai ter um senso dessa mulher, que é uma mulher que está real sofrendo violência. Porque aquela que, se eu falo assim, gente, eu estou na Leste, às vezes, eu olho assim e falo, cada casa dessa aqui, cada prédio aqui no entorno, tem uma, duas ou três trabalhadoras domésticas aqui dentro. Vai ter a babá, vai ter a cuidadora, tem a que faz a limpeza. Tem. Agora, onde que essa mulher está? Né? Onde que ela mora? Quantos filhos ela tem? Ela está tendo acompanhamento real? Quais são os benefícios que ela tem? A gente sabe que são muito poucos, Silvio. Nós somos uma categoria que nós não conseguimos lutar pelos nossos direitos, Silvio. Então, ter um sindicato, ter a nossa Casa da Doméstica, que é o que a gente também lançou, um projeto nosso que foi vetado pelo Tarcísio de Freitas, né? Então, o projeto parou na mão do Tarcísio e ele veta, né? Mesmo sendo tramitado ali pela Lesp em regime de urgência, como uma prioridade, o Tarcísio veta. O que é isso? Eu preciso ter
ser vista como uma trabalhadora. Primeira coisa, eu preciso ser vista como uma trabalhadora. Eu preciso ter os direitos garantidos como todo e qualquer trabalhador, Silvio. Se a gente não tem, a gente consegue organizar a categoria. Então, para eu ter um senso real, eu vou falando com as trabalhadoras. Eu falo que é Então, isso. agora eu queria entrar aí para perguntar para você como é que as trabalhadoras domésticas trocam as informações, se comunicam, vão conformando um coletivo, porque o isolamento dentro de cada casa impede isso, né? Tem alguma iniciativa nesse sentido? Olha, Silvio, quando a gente chega, por exemplo, para eu chegar no sindicato, eu tenho que chegar a partir de uma demanda minha de trabalhista. Então, eu chego no sindicato em busca de alguns direitos, né? Direitos, muitas vezes, jurídicos, né? Um resgate também eu acabo chegando e conhecendo o sindicato. Eu sou uma pessoa que eu não conhecia o sindicato. Vim conhecer o sindicato quando eu sou eleita e eu começo a rodar em todos os sindicatos para conhecer as necessidades reais. Sindicatos esses que precisam de muito investimento, viu, Silvio? Muito investimento. Tem que vir investimento para o sindicato na questão da panfletagem. Eu vou conhecer um sindicato e os meus direitos, se tem uma panfletagem, eu vou conhecer os meus direitos, se tem pessoas falando comigo no metrô, no trem, porque como que a gente consegue se organizar e como que eu comecei a me entender? Primeiro, Silvio, no meu trabalho, eu não falava muito das dificuldades, mas eu falava uma coisinha ou outra, porque a gente trocava as experiências. Então, eu trocava as experiências com quem trabalhava no mesmo prédio que eu. Então, eu perguntava, mas você é registrada? A pessoa não sou há muito tempo. Ah, você tem isso? Então, você acaba sendo esse lugar, quando a gente fala de invisibilidade, Silvio, é que os direitos ainda está muito difícil da gente chegar lá e conquistar. Eu não consigo me organizar, não consigo ainda falar com ninguém. Né? Eu vou falar com meus filhos, com a minha família, e provavelmente com alguém que está na mesma situação que eu. Então, por isso que é tão difícil você organizar as trabalhadoras domésticas. Como que a gente consegue organizar as trabalhadoras domésticas e como que eu olho isso? Nas ocupações estão as trabalhadoras domésticas. Quando você olha para a pandemia, você começa a ver também as trabalhadoras domésticas. Porque ali surge um grupo gigante, que é o Conexão Babás, surge na pandemia. São mais de 1.000 mulheres organizadas em grupo de WhatsApp, mulheres que estão ali muito conscientizadas dos seus direitos. Então, é muito difícil organizar a categoria em si, né? Então, muitas vezes a gente é procurado para ajudar com o jurídico, com a saúde mental, com alguns problemas, mas ainda há uma dificuldade e há uma necessidade, que é o que foi colocado no nosso dia da trabalhadora doméstica, que é o dia 27 de abril, que nós consigamos amplificar, que se haja comunicação sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. Comunicação sabe aqueles banners que as pessoas usam muitas vezes para colocar coisas, vou divulgar aqui meu produto, que ali tenha Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica. Você pode procurar seus direitos em tal lugar, em tal site. Entre aqui. Então, nós precisamos ser vistas e lembradas, porque a partir daí a gente consegue se organizar também, Silvio. Existe ainda uma insistência do Estado, que é um dos grandes corações do trabalho doméstico, numa insistência também dessa invisibilidade. Muito bom. Nós vamos fazer mais um último intervalo e já voltamos. Obrigada. Bom, Ediane, você é a expressão de que a luta das empregadas domésticas está avançando. Você virou deputada para defender esses interesses, né? Quer dizer, qual é a perspectiva daqui para frente? O que você acha que a categoria das empregadas domésticas tem como desafios e como enfrentar eles, hein? Olha, Silvio, a gente avançou bastante. Eu concordo plenamente, teve um grande avanço. A gente chegou nesse lugar e foi uma campanha muito linda, sabe, Silvio? Porque as pessoas finalmente puderam falar assim, eu estou votando numa história de vida minha, da minha avó, da minha família. Então, isso é uma coisa que não tem preço. Né? A gente conseguiu trazer e construir e pautar o trabalho doméstico, né? Nesse lugar de dor, de sofrimento, mas também de uma mulher que resiste todos os dias. É importante trazer que somos crianças, muitas vezes, que somos tiradas de casa para cumprir esse trabalho doméstico, essa continuidade desse trabalho de invisibilidade e de não garantia de direitos. Famílias essas que, quando mandam uma filha para uma casa de alguém, Silvio, ela está olhando e falando assim, essa mulher vai garantir que meu filho consiga ter o que eu não tive. Né? Essa família, ela é esperança também em ter um futuro melhor a partir
desse jovem, dessa menina que vai para esse espaço, né? Por isso que tem essa travessia tão grande, tão árdua, que é do Norte-Nordeste para o estado de São Paulo, que é um lugar que ainda é visto como lugar da oportunidade, das possibilidades, das garantias de direitos, e que é isso que na ponta não reverbera-se. Então, quando eu chego naquele lugar, eu faço um questionamento, eu faço um debate. E os políticos antigos que estavam ali também se incomodaram, começaram a se olhar e falaram assim, minha mãe também era empregada doméstica, minha tia também era empregada doméstica. Mas aí eu olho no contraponto e falo, não, o que você fez? O que vocês fizeram? Né? Vocês estão aqui há 5 mandatos, há 8 mandatos, há 10 mandatos. Vocês fizeram o quê até hoje? Honrando a luta da tua mãe, honrando a luta da tua avó. Então, eu também sou eu falo que eu sou uma exceção dentro dessa regra que existe na política, né? Porque a política é gerida por aquelas famílias tradicionais da política. E eu chego ali, vinda do MTST, né? Como trabalhadora doméstica, como essa nordestina, essa mãe solo, e que chego ali fazendo um questionamento das necessidades, Silvio, reais. Então, eu vou ali questionar a realidade. E é ali que eu começo a ter acesso a muita coisa, e a ver novamente, assim como eu vi dentro do MTST, construindo Raiz da Liberdade, eu começo a ver que ali dentro, né, não tinha nada para nós. Né? Não iria chegar na ponta, porque se ninguém questiona o orçamento do Estado, a educação, a saúde, direitos trabalhistas, políticas sociais, essas políticas, essas leis que a gente faz, ela reverbera, ela chega na ponta. Então, precisa ter alguém pautando as necessidades da categoria. Então, eu faço muito isso, Silvio. Quando eu vou inaugurar gabinetes na rua, a gente tem um trabalho maravilhoso que é gabinete na rua. Então, vamos nas comunidades, vamos ouvir as lideranças, vamos ouvir a necessidade local. Vou muito nos EJAs também, que é ali que estão também as trabalhadoras domésticas, o pedreiro, o pintor, sabe, muita gente de 70, 80 anos, que me surpreendeu bastante, que estão também nesse EJA tão precarizado. Então, quando eu chego e começo a pautar, Silvio, é um negócio assim que eu falo, isso sim é uma reparação que a gente está fazendo. A gente está pautando um trabalho que foi esquecido e que tem essa insistência de continuar invisível. Então, eu tenho muita honra de dizer que minha mãe, sim, me criou dignamente, honestamente. Eu também estou criando meus filhos, né? E dizer que é sempre uma honra falar de nós ali, porque somos aquelas adolescentes, aquelas mulheres que não tiveram direito de ser mulheres, direito de sonhar, direito de poder pensar em outra perspectiva também na questão do trabalho e do ser mulher mesmo, né, Silvio? Quando você tira da mulher o direito de ter uma família, o direito de sonhar com outro futuro, você acaba não dando essa possibilidade. Então, o Estado de São Paulo, eu falo que é sempre isso, é sempre ser muito pé na porta, né, Silvio? Quando eu subo ali em cima, as pessoas acabam me olhando e chamando a atenção, porque ali, quem está falando é uma pessoa que entende. Eu falo assim, a gente entende. Quando me perguntaram quem é a sua base, eu falei, minha base, além do MTST, também é uma base que está dentro da tua casa agora, provavelmente. Se você, obviamente, não liberou ela mais cedo, né? Então, eu também faço esse questionamento todas as vezes. Aí tem gente que fala assim, Eugênio, mas as pessoas se respeitam muito lá dentro, né? Se alguém andar comigo ali 10 minutos, eu vou falar, meu Deus, gente, você é amada. Eu também chego nessa perspectiva de também tirar esse olhar, né? Que parece que a trabalhadora doméstica é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não fala, é uma pessoa que só tá ali para falar sim, senhor. Na real, não. Nós somos pessoas que criamos... Você imagina, Silvio? Nós criamos nossos filhos sozinhas. Nós fazemos tudo muito à margem da sociedade. Você acha que a gente não sabe fazer política? É quando as pessoas duvidam, nossos projetos são maravilhosos, inclusive um projeto que eu acho ele fantástico, né? Que é esse da Casa da Doméstica, nós precisamos se ver como uma trabalhadora. O 27 de abril, também cravando esse 27 de abril da visibilidade do trabalho doméstico, porque a gente está falando que dia 2 de abril foi o dia da sanção da PEC das trabalhadoras domésticas, que fez 12 anos esse ano, e ao longo do mês também, nós temos o 27 de abril, que é o primeiro ano, Silvio, que a gente, sim, pode pautar as nossas lutas e as nossas necessidades das trabalhadoras domésticas. Então, é um mês inteiro de muito trabalho, garantindo que, de fato, a gente garanta direitos. Mas direitos esses também que se reverberam dentro da Lesp, viu? Porque nós temos muitos projetos. Você imagina, chegamos lá, não tinha nada, é uma fofoca, gente. Chegamos lá, não tinha nada, né? Tinha só a mudança do dia 27 para o dia 23. Hoje, são mais de 120, tanto em projetos de lei, quanto em indicações ou emendas, né? Então, preposições.
emendas à LOA, a LDO, que a gente começa, os parlamentares também começaram a se mexer, viu, gente? Começaram a se mexer. Começaram a falar, opa, calma aí, né? Chegou essa mulher aqui, agora eu preciso falar sobre isso. Só que não nos enganemos. Isso é mais uma vez, eu vou dar né? Eu vou fingir que eu estou querendo realmente a mudança, e no contraponto acaba muitas vezes, não garantindo direitos. Então, mas pelo menos estão lá pautando, viu, Silvio? Acho que isso que é importante. Estão nos pautando, gente. Então, hoje estão muitos projetos de lei. Eu falo que assim, mesmo se você não estiver mais ali, Silvio, vai ter projeto para as futuras gerações, para que a gente consiga estar sendo pautada, né? Muito bom, Ediane. Você sabe que o tempo passa voando, né? Nós acabamos agora o nosso Nossa tempo, Senhora, né? boa. Bem rapidinho. Eu quero dar 1 minuto para você se despedir e dizer o que você quiser, porque está encerrando a entrevista, tá bom? Bom, quero agradecer, Silvio, por mais uma vez estar aqui no Le Monde. É muito importante, trazendo um trabalho fundamental, que é o mês da visibilidade do trabalho doméstico aqui no estado de São Paulo. É a primeira vez, inclusive, e eu quero convocar, eu quero chamar você para se organizar, para entrar na nossa rede, Ediane Maria, MTST. Entra lá, traz tua demanda, traz tua pauta, traz tua necessidade. A gente vai trabalhar junto, você não está mais sozinha, nós não estamos mais só. Isso é importante trazer isso, Silvio, porque a pior coisa que existe é quando você vem de outro estado e você se encontra num lugar sozinha. Que bom que nós não estamos sozinhas, que bom que a gente hoje tem alguém como a gente, ocupando outros espaços, e dizer que quando eu olho para mim, às vezes, no parlamento, e aí falo assim, nossa senhora, os olhares não são tão legais, né, não está tão fácil, eu olho e falo assim, tá bom, pior já foi, hoje eu posso falar, pelo menos eu posso defender que eu entrei aqui dentro para representar. Dizer que é uma grande honra poder falar de nós o tempo inteiro ali naquele espaço. Eu me sinto muito honrada, sabe, Silvia? Você imagina, alguém que chega aqui com uma mala de roupa, que minha mãe tirou um monte de roupa, que eu não podia trazer todas que eu queria. E aí você chega aqui, e aí depois de 22 anos você é eleita, né, a 20ª mais bem votada, e podendo trazer um lugar, uma reivindicação real da trabalhadora doméstica. Então é uma grande honra, viu? Então, eu quero saudar todos os nordestinas que constroem essa cidade, esse estado, dizer que a gente não pode, não deve nunca baixar a cabeça, temos que lutar cada vez mais pelos nossos direitos. Então, viva as trabalhadoras domésticas. É uma honra também para nós receber você aqui. E eu acho muito importante dar conhecimento para todo mundo que está assistindo esse programa, que vai depois assistir esse programa no YouTube, né? Toda essa sua argumentação, que é uma luta de defesa de direitos, você está de parabéns. Eu quero agradecer muito a você e agradecer também a quem nos assiste, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais.